Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração nessa noite. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo São João, o capítulo 3, o versículo 14 ao 18. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque antes não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Amém? Somente até aí. Nós que conhecemos das Escrituras, nós que gostamos de meditar na Bíblia Sagrada, nós ouvimos falar a história de Jesus. A história de Jesus é uma história verdadeira, que a qual o povo profetizou sobre a vinda do Messias, os profetas. O primeiro que profetizou a vinda do Messias foi o próprio Moisés, porque a Bíblia nos fala que quando Filipe vai chamar Natanael para ir ao encontro de Jesus, o que Filipe fala? Esse é o Cristo, esse é quem Moisés falou da lei, profetizou da lei. Então sabemos que Jesus, ele já é profetizado Deus da antiguidade, mas o primeiro pessoa mesmo que profetizou a vinda do Cristo foi o próprio Deus. Lá no Gênesis capítulo 3, versículo 15, a Bíblia sabe que a serpente ferirá o calcanhar da mulher, e da semente da mulher sairá um que vai pisar na cabeça da serpente. E da semente da mulher que nasceu é o próprio Jesus. A mulher, para quem não sabe, é a igreja. A serpente é o próprio diabo, é Satanás. A Bíblia nos fala em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas Jesus ele veio dar vida e vida com abundância. Essa mesma pessoa que Jesus falou que assim como a serpente foi levantada no deserto, assim também será levantado o Filho do Homem. Assim como Cristo levantou, assim como Deus levantou a serpente no deserto, assim também Jesus será levantado. Jesus ele vai ser levantado com poder, com autoridade, com unção, com muita glória. Porque Jesus ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E sabemos que Jesus ele veio há 2000 anos atrás. E muitos profetas profetizou da sua vinda. E aqui no versículo de número 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho ao mundo, que é Jesus, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não que o julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. E o versículo 18. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, todo aquele que crê no Senhor Jesus não será condenado, mas aquele que não creu já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Não há outro meio de salvação, não existe, meu irmão. O único meio de salvação é só por intermédio de Jesus. A Bíblia nos fala que em Romanos capítulo 8, versículo 32,
que Deus não poupou nem o seu único filho. Jesus é uma pessoa que a qual ele foi muito adorado pelos seres humanos, por povo de Israel, pelos países, e ele é muito adorado nos dias de hoje, porque ninguém pode fazer os sinais que Jesus faz se Deus não for com ele. E sabemos que o próprio Jesus, ele morreu na cruz do Calvário. E antes dele dar o seu último brado, quando ele deu o seu último brado, ele disse: Pai, está consumado. Ou seja, Pai, minha missão está concluída. E a partir deste momento, meu irmão, começou-se o período da graça. E Jesus fala: em tua mão entrego o meu espírito. E sabemos que o período da graça ele foi iniciado por Jesus Cristo, porque a salvação é pela fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus. O mérito total é de Cristo, porque Jesus ele veio salvar um povo que aceita ele como seu salvador. Jesus vai anunciar a todos aqueles que quiserem virem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrar em sua casa com ele, cearei ele comigo. Jesus está batendo no seu coração para fazer morada. E a partir do momento que você deixa Jesus fazer morada, aquilo que você fez no passado, você já não vai fazer mais. Quando Jesus te libertar, pois se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sois livres. Se você roubava, se você matava, se você bebia, se você mexia com drogas, se você prostituía, você não vai fazer isso mais, porque a Bíblia fala que quando a gente se converte ao cristianismo, eis que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus, eu e você que nós somos convertidos. Mas você que não é convertido, meu irmão, você é criatura, mas Jesus não sente prazer na sua morte. Se você não se arrepender do seu pecado, Jesus não vai te salvar, porque o único caminho é Jesus. Jesus é a solução. Jesus é a raiz de todos os males. Crê no Senhor Jesus, meu irmão, porque Jesus ele veio salvar um povo zeloso, um povo remido, um povo que esforça para guardar os mandamentos. Às vezes você fala assim: não vou para a igreja não, que crente faz isso e aquilo. Mas nós que somos crentes, meus irmãos, nós não somos perfeitos. Perfeito é só Cristo. Lá no Evangelho de João, o próprio apóstolo João, no capítulo 1, primeira carta de João, o versículo 8, se dissermos que não temos pecados, não há verdade em nós, fazemos de nós mesmos mentirosos. Mas nós que somos crentes, nós temos que esforçar para dar um bom testemunho. Nós temos que pagar o nosso próximo. Nós devemos uma dívida, nós temos que pagar o nosso próximo. Se nós não devemos fazer as coisas erradas, nós devemos ser exemplo. Mas porventura, meu irmão, nós chegamos a falhar. Ninguém é perfeito. Perfeito é Jesus. Quando um pastor e um obreiro cai em tentação, muitos fazem jogar pedra, não ajude aquela pessoa a se levantar. E Jesus levantou, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado. E Jesus vai te levantar. Ele levantou para te levantar, para dar força para você ficar na presença dele. Porque Jesus é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A Bíblia nos fala em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Você que está cansado, você que às vezes você separou do seu cônjuge e está vivendo uma vida, meu irmão, atribulada, sabe de uma coisa? No momento de Jesus ele vai solucionar este problema para você. No momento dele, basta você acreditar. Deus vai transformar o seu esposo, Deus vai transformar,
minha irmã, ao seu esposo, sua esposa também, meu irmão. Basta você crer e acreditar, por, porque assim como um Cristo levantou, assim como Moisés levantou a serpente ali no deserto, importa que Cristo seja levantado. Cristo ele foi levantado para nos consolar, para nos consolar de todo mal, de toda angústia, de toda tristeza, de toda provação que você está passando. Jesus Cristo, Ele é o Consolador. Jesus Cristo nos fala no seu Evangelho, depois que Ele ressuscita: eis que não vos deixarei órfãos. Irei para o Pai, mas mandarei outro Consolador, que esteja com vós até a consumação do século. Esse outro Consolador, ele é o mesmo Jesus, ele é Espírito, ele está aqui para nos dar direito a ter acesso direto a Jesus, a Deus, porque o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você peca, e você acha que você veste uma roupa, melhor dizendo, e você acha que está entristecendo o Espírito Santo, você acha que a cor está apertada, é porque você tem o Espírito Santo de Deus, ele que te convence do pecado. Quando você está bebendo, quando você está fumando, você vai falando: isso é errado, eu não vou fazer, é porque o próprio Espírito Santo te convencendo que o pecado é errado. Pois se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sois livres. Quem crê naquele que enviou a Jesus não é condenado, mas aquele que não creu já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Está aí essas palavras.